Mesmo sendo uma doença frequente e bastante debatida com campanhas de prevenção, o câncer ainda gera muitas dúvidas na população. Procuramos um cancerologista para responder essas perguntas. As pessoas tiraram todas as suas dúvidas sobre o câncer. O que é câncer? Câncer, na verdade, é uma proliferação celular, né? O corpo é constituído de células, as células se organizam em tecidos e os tecidos formam os órgãos constituem o corpo. A pele é um órgão, é o maior órgão praticamente do corpo, assim como os outros demais órgãos. Então, cada órgão é constituído de uma grande quantidade de células. E essas células, para renovarem os tecidos do corpo, elas se multiplicam, algumas mais rápido, outras menos. Algumas vezes esses tecidos, ao invés de se multiplicarem numa quantidade X, que renova aquilo que ele perdeu, eles se multiplicam numa quantidade exagerada. E quando essa multiplicação perde o seu controle, ou seja, ela se multiplica mais do que o necessário, formam os tumores, tecidos que estão em quantidade exagerada naquele local. E aí, dependendo do tipo de erro genético que aconteceu, que permitiu esse descontrole na multiplicação, isso pode formar um tumor, um câncer, que são as lesões malignas, ou tumores benignos que têm um crescimento limitado e param por ali. O câncer é hereditário? Ele pode ser hereditário, né? Algumas coisas podem ser hereditárias, como a facilidade da pessoa desenvolver tumor, por exemplo. Se a pessoa é de origem europeia, tem um olho azul, uma pele clara, cabelo loiro, ela tem uma alta predisposição a desenvolver um câncer de pele, por exemplo. Isso não significa que seja um câncer transmitido hereditariamente, mas a característica de constituição da pessoa facilita para que ela desenvolva um câncer. Mas existe 10% aí das anomalias que tem relação familiar de transmissão genética. Isso acontece em 10% dos casos de câncer de mama, por exemplo, em que tem uma alteração genética que é um gene chamado BRCA, pode ser tipo 1 ou tipo 2. Então, por exemplo, mulheres que têm essa alteração, e isso é caracterizado o risco dependendo da quantidade de casos na família, a gente vê o risco e pode ser feito estudo genético para ver se enquadra dentro dessa alteração genética familiar. E, uma vez caracterizado, existe um grande potencial, quase 100%, de que uma das mulheres dessa geração familiar possa desenvolver câncer de mama. E aí tem uma questão polêmica até, que em alguns países se faz até a retirada preventiva das mamas, para que você não desenvolva o câncer de mama.